Fala, meu aluno, minha aluna, meu futuro aprovado aí, professor Wendel Silva aqui contigo, tá bem? Teu professor de matemática e raciocínio lógico. Meu irmãozão, vamos aí para mais um super evento aí para o nosso concurso da Polícia Militar do Pernambuco, não é isso? Você mesmo aí que em breve vai se tornar o próximo policial militar do estado do Pernambuco, não é isso? Por cá, professor Wendel Silva, quem vai te entregar todas as questões aí de raciocínio lógico para a tua prova, tá bem? E olha só, meu irmãozão, já te pedindo aí, fica ligadaço nos bizus que eu vou te passar durante essa nossa aula de hoje, tá bem? Tem muito bizu massa para te passar durante os nossos esquemas de resoluções e também durante aí o nosso decorrer da nossa aula, tá bem? E eu preciso comentar o seguinte com você. Todas as questões que iremos trabalhar durante essas nossas aulas, ou seja, durante as nossas resoluções, todas são da tua banca, tá bem? Todas são focadas em cima daquilo que ela cobra, tá certo? O importante de você resolver muitas questões da sua banca é você aí estar ciente ao estilo de cobrança dela, tá bem? E eu já te adianto uma coisa, a tua banca gosta aí de questões de certo ou errado, não é? Ela te dá ali um mini texto, ela é uma banca que ela não gosta muito de texto, isso na parte de raciocínio lógico, tá? Ela já é uma banca um pouquinho mais direta, ela já não faz muito ali, como é que eu posso dizer, arrodeios para poder te entregar o que ela está pedindo, mas é claro que entre isso daí, ela também tem bastante pegadinhas. E tudo isso aí a gente vai abordar durante as nossas resoluções. Vamos te mostrar aí todos os esquemas de resoluções necessários e importantes para que você possa aí gabaritar todas as questões da tua prova, tá bem? Então, vem comigo, olha só. Antes de começar a nossa aula, eu quero pedir um seguinte para você. Você aí que é meu aluno e ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, ó, Instagramzinho tá aí na tua tela, tá certo? Então bota para seguir teu professor. Qualquer dúvida aí relacionada a essa nossa aula de hoje ou qualquer outra dúvida relacionada a esse conteúdo, você pode chegar para mim aí e dizer, professor, eu tô com dúvida aí que a gente vai te ajudar aí, meu irmãozão, a detonar aí todas as questões da tua prova, tá certo? Então vem comigo aí, meu irmãozão, ó, para nossa primeira questãozinha do nosso materialzão. Olha só, a nossa primeira questãozinha aí, analisa só o que ela está passando para a gente, ó. Em questões de raciocínio lógico, é comum termos expressões e frases nas quais não conseguimos identificar um sujeito e nem um predicado, beleza? Por exemplo, a palavra 49 décimos é uma expressão nesse sentido, olha só a pegadinha aqui, ó. Nesse sentido, assinale a alternativa que não, olha só, que não apresenta essa expressão. Primeiro, bora identificar um ponto comigo, ó. Essa palavra 49 décimos, ela é uma palavra que ela não é proposição. Por quê, meu irmãozão? Porque ela é uma informação vaga. Ela é uma informação aberta, ou seja, é uma informação vaga, então ela não é proposição, professor. Ele está pedindo, ó, dentro desse meu conjunto de alternativas, a expressão que não apresenta esse mesmo estilo. Ou seja, se essa expressão não é proposição, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo aí dentro do meu conjunto de alternativas, qual delas é uma proposição. Professor, é exatamente isso. Meu irmãozão, qual delas aí é uma proposição, porque se ali não é proposição e ele diz aqui não apresenta essa expressão, que não representa é letra A, o dobro de um número, é uma informação muito vaga, não é? Então, letra A você já pode descartar aí do teu conjunto de alternativas, ela não é proposição. Letra B, 25 centímetros, 25 metros e 30 centímetros, mas de quê? Tá especificando para ti o que é? Não tá vago a informação para você? Não tá? Tá, professor. Então, ó, letra B também não é a alternativa correta. Agora veja comigo a letra C, ó.
A altura de Pedro é 1,80. Pensa comigo, ó. Eu tenho um sujeito, eu tenho um predicado, eu tenho um verbo e eu tenho uma informação completa. Professor, se eu tenho uma informação completa, ela é o quê, professor? Ela é uma proposição. Por quê? Porque se eu conhecer o Pedro, eu consigo dizer se ele tem 1,80 m de altura ou não. Então, ó, gabarito qual? Gabarito letra C. Por que que não é letra D? Letra D diz, ó, 1,5 dúzia. Pera aí, professor. 1,5 dúzia tá vago, não tá? Tá, meu irmãozão, 1,5 dúzia de quê? Ele não especificou, não, professor? Sim, não especificou. Ou seja, essa é uma informação muito vaga. Então, gabarito letra C, gabarito correto, pois é ela que contempla aquilo que a minha questão de número 1 pediu, tá bem? Ou seja, gabarito aí, gabarito letra D, tá? Letra C, tá bem? Bota aí no teu materialzão, letra C. Show de bola, professor? Show de bola. Então, bora lá para mais uma. Olha só comigo aí a nossa questãozinha de número 2. Olha só que questãozinha massa. Galera, eu preciso que você entenda comigo que questões dentro desse estilo aqui da questão de número 2, ela é muito comum na tua banca e um detalhe. Presta bem atenção, por mais que pareça fácil, mas como ela tem muitos itens e o examinador pede para você avaliar cada um deles e dizer quais deles que estão corretos, às vezes acaba se tornando um pouquinho mais chato por isso. Então, fica ligado nos bizus que eu vou te passar. Ó, primeiro, ele diz, as assertivas a seguir representam proposições, considerando as noções de lógicas, assinale a alternativa que aponta, aí ele pede a correta. Primeiro, item de número 1. O número 3 é diferente do número 6? Sim ou não? É, professor. Eu consigo ou não consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso? Consigo, professor. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma proposição. Porque ele não perguntou se ela é verdadeira ou falsa, ele perguntou se é uma proposição ou não. E uma proposição é aquilo que eu consigo dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, item 1 é uma proposição. Item 2, número 43 menos 1. Mas peraí, 43 menos 1? Professor, essa informação está vaga, mas por que está vaga? Porque ele não te deu o verbo, ó, o é igual. Professor, então essa informação está vaga para mim? Tá, porque ele não te deu o é igual. É igual a quem? Ou seja, ele apenas disse 43 menos 1. Mas ele não falou é igual a quem? Como é que eu consigo dizer se isso daí é verdadeiro ou falso se eu não tenho o é igual a quem? Ou seja, ela é uma informação vaga, não é? E se ela é uma informação vaga, eu não posso atribuir valor lógico para ela. Por quê? Porque eu não tenho como fazer isso. Tá bem? Ó, 43 menos 1. 43 menos 1 é igual a quem? Ele não falou, não. Então, é uma informação vaga. Então, não é proposição, tá bem? Item de número 3. 5 divide 66? Meu irmãozão, ele não quer saber se o 5 divide 66, não. Ele quer saber apenas se é verdade, se você consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Consigo ou não consigo? Consigo, não consigo? Então, ela é o quê, meu irmãozão? Ó, ela também é uma proposição. Ou seja, eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falso. Item de número 4. O item de número 4 você já descarta porque aqui tem um ponto de interrogação. Você lembra de quem? Você lembra do bizu do EI. Quem é meu aluno conhece esse bizuzinho. O que é o bizu do EI, professor? Sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas nunca serão proposições, tá bem? Então já vou puxar a setinha aqui para o bizu do EI. E item de número 5, o número 4 é menor do que o número 8? É claro que sim, mas eu consigo ou não dizer se é verdadeiro ou falso? Consigo, professor. Então, ela é o quê? Ó? Ela é uma proposição. Então, qual desses itens aqui
eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Quais são deles que são proposições ou não? Item 1, item 3 e item 5. Ou seja, gabarito qual? Gabarito aí, letra E, tá bem? Item 1, item 3 e o item de número 5 aí são proposições. Então, gabarito qual, professor? Gabarito aí, letra E, tá certo? Bota no teu materialzão, gabarito letra E, questãozinha de número 2, tá certo? Então, bora lá para mais uma, meu irmãozão. Tá tudo tranquilo aí com você no chat, de boas. Professor, até o momento eu tô gabaritando, até o momento aí eu tô acertando tudo, professor. É isso aí, meu irmãozão. A nossa meta é que você consiga aí pegar todos os ritmos aí de cobrança da tua banca. Então, bora lá para mais um, ó. Questãozinha de número 3. Olha o que a questãozinha de número 3 fala. Isso aqui é uma pegadinha. Tem muito aluno que se perde nisso. Ó. Assinale a opção que corresponde a uma tautologia. Primeiro, eu vou puxar para minha tela que eu tenho que falar isso para ti. Professor, o que é uma tautologia? Presta bem atenção em cada palavra do que eu vou te falar. Tautologia é quando todos os valores finais das minhas tabelas verdades ou proposições compostas forem todos verdadeiros. Não esqueçam, ó, tabelas verdades ou proposições compostas forem verdadeiras. Agora tu vem comigo aqui para as alternativas, ó. Professor, toda questão que se trata de tautologia tem algum bizu? O bizu é tu construir a tabela verdade. Por quê? Porque é ela que te passa uma certeza. Ó. Letra A. O número 7 é primo? Sim, o número 7 é primo. Então isso aqui é o quê? Ó? Isso aqui é verdadeiro. Então, professor, ela é uma tautologia? Eu acabei de te falar que uma tautologia é quando o valor final das minhas proposições compostas forem verdadeiros, não é? Isso é proposição composta? Não, é uma proposição simples. Então, ela não pode ser uma tautologia. Por mais que ela tenha valor verdadeiro, ela não pode ser uma tautologia. Por quê? Porque o valor final dela, porque ela não é proposição composta. Tá bem? Letra B. Hoje em Joinville, hoje chove em Joinville, então aqui é uma proposição P. E, conectivo E, não chove em Joinville. Ou seja, ele está falando do próprio Joinville, não é? Então, ó, negação de P. Pensa comigo. Se eu colocar essa proposição P como verdadeiro, a negação de P vai ser o quê? A negação de P vai ser falsa. Conectivo E, para ser verdade, eu tenho que ter o quê? Todas serem verdade. Todas aqui são verdade? Não. Então, ela é o quê? Ela é falsa. Então, de cara, ó, você já descarta a minha letra B. Porque tautologia é quando tudo for verdade. Então, não pode ter falso pelo meio, não. Letra C. Ou Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. Então, a proposição P. Ou, conectivo ou. Aí você tem ou Joinville não é a maior cidade de Santa Catarina. Ou seja, ele está negando a própria proposição P, não é? Então, tu pensa comigo, ó. Te liga só. Se eu colocar essa proposição P como verdadeiro, a negação de P vai ser o quê, professor? Vai ser o contrário, ó, vai ser falso. Conectivo ou. Para ser verdade, eu preciso que a proposição tenha o quê? Que ela tenha valores diferentes ou que tenha uma única verdade. Ou seja, tem uma única verdade? Tem. Então é verdadeiro. Agora, professor, se eu coloco essa proposição P como falsa, a negação de P vai ser o quê? Vai ser verdadeira, não vai? Conectivo ou. Para ser verdade, eu preciso de quê? Eu preciso que ela tenha uma única verdade, não é? Tem uma única verdade aí? Tem. Então ela vai ser o quê? Verdadeira. Ó, te liga só. Todos os valores finais aqui não foram completamente verdadeiros? Foram, professor. Então ela é o quê? Ela é uma tautologia. Gabarito qual, meu irmãozão? Gabarito letra C. Por quê? Porque todos os valores finais das minhas proposições compostas aí foram verdadeiros, então por isso é letra C. Professor, a letra D já não tem nem como ser, porque ela é uma proposição que, ó, ela é uma proposição simples. E o senhor falou muito bem lá no começo da aula
que para ser uma tautologia, todos os valores finais das minhas tabelas verdades ou proposições compostas, todos têm que ser o quê, professor? Completamente verdadeiros. Então, por isso mesmo, gabarito letra C. Tá bem? Show de bola? Show de bola. Então, bora lá para mais um. Ó, questãozinha de quê, professor? Questãozinha aí de número 4. Ó, outra questãozinha de tautologia. Te liga só comigo. E é uma questão de certo ou errado, não é? Ele diz, julguem o item que se segue a respeito da lógica proposicional. Se P e Q forem proposições simples, então é uma tautologia essa proposição? Primeiro, quero que tu olhe para cá. Você tem o que aqui, meu irmãozão? Ó, você tem um ponto. Você tem um ponto não, você tem uma cantoneira. Uma cantoneira é uma negação. Ou seja, ela está negando quem está aqui dentro. Qual é o conectivo que eu tenho aí dentro? É um conectivo ou, não é? A negação do meu conectivo ou, como é? A gente nega tudo, ó. Então, vamos negar tudo. Troca o conectivo ou pelo conectivo e. A proposição que, ela já está negativa, não está? Sempre que eu vou negar uma proposição que já está negativa, ela retorna para mim como professor, ela retorna para mim positiva. Então, a proposição que vai ficar normalzinha, ó. Ah, professor, então tá de boas aqui, ó. Professor, aí tem o outro lado ali, ó. Se, somente se, aí você repete o outro lado, ó. Negação de P e proposição Q. Mas, professor, elas são iguais, são. Então, se tu encontrar o resultado da tabela verdade de uma, automaticamente tu já encontra o da outra, tá bem? Então, vamos lá construir nossa tabelinha verdade, ó. Proposição P e proposição Q. Como são duas proposições, essa tabela verdade vai ter quantas linhas? Ela vai ter 4 linhas, né? Então, V, F, F. Na outra, VF, olha só, na outra, VF, VF. Aí aqui, professor, está a negação de P. A negação de P é um valor contrário à proposição P. Se a proposição P é VVFF, a negação de P vai ser o contrário, não é? Ó, FF, VV. Aí eu quero que você olhe para cá. Ó. Qual é o conectivo que nós temos? É um conectivo E. Dentro do conectivo E, para ser verdade, eu preciso de quê? Eu preciso de duas verdades, ou seja, que elas sejam todas verdades. Todas são verdades aqui? Não, então ela é falsa. Todas são verdades aqui? Também não, então ela é falsa. Aqui, professor, todas são verdades? São, então é verdadeira. E aqui, professor, todas são verdades? Também não, então é falsa. Agora eu quero que você perceba uma coisa, ó. Esse lado aqui, ó, ele é igual a esse lado aqui, não é? Então, se o resultado da minha tabela verdade foi esse, o da outra também vai ser o quê? O da outra também vai ser o mesmo. Mas por quê, professor? Porque as duas proposições são iguais, tá bem? E aí eu quero que você olhe para o conectivo que está fora do meu colchete. Qual é, professor? É o conectivo se somente se. E dentro do conectivo se somente se, quando é que elas vão ser verdade? Quando elas tiverem valores lógicos iguais. Tem valores lógicos iguais? Tem, professor. Então é verdadeiro. Tem valores lógicos iguais. Todo mundo tem valores lógicos iguais. Então todo mundo é o quê? Verdadeiro. Ele diz que é uma tautologia. Está certo ou está errado, professor? Está completamente certo. Gabarito certo. E deixa eu te passar mais um bizu aqui, meu irmãozão, ó. Toda questão de tautologias, não vá procurar bizu, não. O bizu é construir a tabela verdade. Por quê? Porque é a tabela verdade é que vai te passar uma certeza daquilo que você vai resolver, tá bom? Então, não vá para o bizu, vá pela tabela verdade, monte e tire a certeza daquilo que você está fazendo, tá bom? Show de bola? Tranquilo? Então, bora lá para mais uma, meu irmãozão, ó. Questãozinha de quê, professor? Questãozinha agora de número 5. Olha só a minha questãozinha de número 5 aí, ó. Um dia antes de uma reunião anual,
com os responsáveis por todas as franquias de uma cadeia de lanchonetes, o diretor comercial recebeu um relatório contendo a seguinte informação: todas as franquias enviaram o balanço anual e nenhuma delas teve prejuízo. Ele fala, minutos antes da reunião, porém ele percebeu que a mensagem em seu celular, enviada pelo gerente, elaborou o relatório relatando que essa informação não estava correta. Dessa forma, o diretor pode concluir que, pessoal, ele está pedindo a negação disso daí, não tá? O que é que eu preciso que você preste atenção comigo? Ó, negação do meu quantificador lógico todo. Você lembra de quem? Você lembra do bizuzinho do a pé? Mas não. A gente troca por quem? Por algum, por pelo menos um e também por existe. E nega tudo. Então, presta bem atenção comigo. Ó, de cara, a gente já pode eliminar a alternativa letra B e a alternativa letra D. Só que eu preciso que você entenda uma coisa comigo. Olha só. A minha alternativa letra C, na verdade, ele trocou por algum, mas olha para cá, ó. Aqui é um conectivo E, não é? Aqui também é um conectivo E. Se eu vou trocar por algum, por pelo menos um ou por existe, eu tenho que negar tudo. E a negação do conectivo E, a gente troca ela por quem? A gente troca ela pelo conectivo OU. Então, o erro da letra C, ó, está por quê? Porque ele não trocou o conectivo e também a segunda parte ali que ele não negou direito. Então, fica entre a letra A e a minha letra E. Por que que a minha letra A não está correta? Olha só a minha letra A. Como as duas têm o nem todo, então a gente vai começar pelo nem todo. Ó. Então, nem todas as franquias, olha só, eu vou botar aqui nem todas as franquias, tá bem? Enviaram o balanço financeiro anual ou até aqui as duas estão corretas, tanto a letra A quanto a letra E. Aonde é que está o erro? O erro, pessoal, entra bem aqui, ó. O erro entra aqui na palavra nenhuma. A palavra nenhum é um outro quantificador lógico, não é? Esse outro quantificador lógico é o nenhum. Pessoal, a negação do meu quantificador lógico nenhum, já guarda aí na tua memória, para quem não sabe aí, ó. A negação do meu quantificador lógico nenhum, você vai o quê? Ó? Você vai usar o bizu do a pé. Ou seja, você vai trocar o nenhum por algum, por pelo menos um ou por existe. Você não nega, você só troca. Tá bem? Eu vou até botar aqui, ó, só troca. Você só troca o nenhum por quem? Pelo meu a pé. Ou seja, por algum, pelo menos um e existe. Aqui, professor, qual foi delas que trocou aqui por algum, pelo menos um e existe? A minha letra A, não foi? Então, o gabarito letra A é o gabarito correto. Por que que não é o letra E? Porque aqui ele deixou todas, tá bem? Ó? E todas não é correto. Ou seja, a negação do nenhum que está aqui, ó, é o quê? É o bizu do a pé. Troca por algum, pelo menos um é existe. Gabarito qual? Gabarito letra A. Questãozinha que deixa muita gente confuso. Tá bem? Não pelo grau de dificuldade dela, mas sim pela semelhança entre as alternativas, tá bem? Então, gabarito letra A, gabarito aí da nossa questão de número 5, tá bem? Bora lá para mais uma. Questãozinha de que, professor, agora? Questãozinha aí de número 6. Olha só comigo, essa questãozinha é interessante, ó. Sexta questão. Considere as três proposições compostas a seguir. Aí vocês têm as três proposições. Aí ele pergunta, assim é correto afirmar a negação da premissa de número 1 é juiz de futebol não errou o pênalti, não errou a marcação do pênalti e o jogador não fez falta. Primeiro, qual é o conectivo que eu tenho aqui? É um conectivo E, não é? Negação do conectivo E, nega todo mundo e troca pelo OU. Ele trocou pelo OU aqui? Não, ele só negou todo mundo, não foi? Então, ó, letra A você já descarta. Letra B, a negação da premissa de número 2
É Pedro não faz exercício ou faz caminhada. Ó, negação do conectivo ou, nega tudo e troca pelo e. Ele negou tudo e trocou pelo e? Não. Então, letra B também não é o gabarito correto. Letra C. A contrapositiva da premissa de número 3 é: se não houver aula prática de direção, então o carro funciona. Pessoal, contrapositiva é uma equivalência lógica, tá bem? É o que, professor? Negar todo mundo e inverter. Quem está no final vem para o começo, quem está no começo vem para o final. Então, ó, quem está na premissa de número 3? Se o carro funcionar, haverá aula de direção. Então, para ela ser uma contrapositiva, eu tenho que negar toda essa proposição e inverter. Então, se eu for negar ela, ela vai ficar como? Ó, ela vai ficar: se não houver aula prática de direção, ó, se não houver aula prática, se não houver aula prática, aí você vem, ó, então, aí você vem, ó, então o carro funcionará, não tenho que negar? Então vai ficar como? Ó, então o carro não funcionará. Professor, responde para mim se na minha letra C ele negou isso aqui. Ele até que negou aqui, ó. Mas só que o que aconteceu, professor? Ele inverteu corretamente, mas só que ele não negou todo mundo. Então a regra é clara: negar todo mundo e inverter, tá bem? Nega e inverte. Letra C não é. Professor, letra D. O que é que diz na minha letra D? A minha letra D, ela diz o seguinte, ó, a recíproca da premissa de número 3 é: se houver aula de direção, então o carro funciona. Professor, o que é uma recíproca? Pessoal, uma recíproca, ó, é só você alterar a ordem que a proposição está. Ou seja, quem está lá no final vem para o começo e quem está no começo vem para o final. Ou seja, ó, vai ficar, ó, quem está no começo vem para o final e quem está no final vem para o começo. Ou seja, quem é que está lá no final? Quem está lá no final é: haverá aula prática de direção, não é? Então vai ficar como? Ó, vai ficar a recíproca. Se haverá aula prática, se haverá aula prática, aí você vem, ó, então, quem é que está lá no começo? O carro funciona, né? Então, o carro funciona, tá bem? Ó, funciona, tá? Abreviar aqui. Responde para mim se na minha questão, na minha alternativa, letra D, ele inverteu corretamente, professor? Ele inverteu aí, ou seja, ele fez a recíproca, só que tem um erro aí. Qual que é o erro? Ele negou, pessoal. A gente não nega na recíproca, a gente só reescreve a proposição invertida. Tá bem? Então, por isso mesmo, ó, letra D não é o gabarito correto, nem letra D e nem letra C. Gabarito correto qual? Gabarito letra E. A negação da premissa de número 3 é: o carro funciona e não haverá aula prática. Ou seja, negação do conectivo se então. Se lembra de quem? Se lembra do bizu do Mané. Manter o começo. Quem que é o começo, professor? O carro funciona. Troca o se então pelo meu conectivo e nega ao final. Ou seja, quem é que eu vou negar? Haverá aula prática de direção, vai ficar como? Ó, não haverá aula prática de direção. Então, com isso, gabarito letra E, gabarito correto. Eu comentei todas as alternativas aí para que você não tenha dúvida nenhuma, tá bem? Show de bola? Bora lá para mais uma, bora lá. Show de bola, professor, por causa do tempo, tem os outros colegas. Então, vejam comigo, ó. Dizer que toda criança que se chama Miguel é comportada é equivalente dizer que, primeiro, você já deve ter pensado: professor, eu sei a negação do quantificador lógico todo, que é o bizu do a pé, mas não. Mas agora a equivalência do todo, a maioria não sabe. Deixa eu te passar um bizu, ó. A equivalência do meu quantificador lógico todo
Você vai trocar por quem, professor? Vou até botar de vermelho, ó. Você vai trocar pelo quantificador lógico nenhum mais o não. Ou seja, você vai negar. E a equivalência do meu quantificador lógico nenhum, você troca por quem, professor? Você troca ela pelo todo mais o não. Ou seja, você nega também. Então, professor, peraí, a equivalência do meu quantificador lógico todo eu troco por nenhum e nego? Sim. A equivalência do meu nenhum eu troco pelo todo e nego? Sim. Quem é que está aqui? É o todo, não é? Então, eu vou trocar por quem? Eu vou trocar o todo por nenhum. Então, ó, nenhum. Então, nenhuma criança que se chama Miguel e eu tenho que negar, não é? Então, ó, não é comportada. A letra A, nenhuma criança que se chama Miguel é comportada, tá certo? Não. Por quê? Porque ele não negou. A gente troca pelo nenhum e nega, tá bem? Letra B, nenhuma criança que se chama Miguel não é comportada. Ó, trocou pelo nenhum e negou? Sim. Então, gabarito qual? Gabarito aí, letra B de bola, gabarito da minha questão de número 7, tá bem? Então agora você está pronto aí para gabaritar, meu irmãozão. Não tem erro não, o segredo é detonar aí todas as questões da tua prova, tá certo? Então bora lá para mais uma, questãozinha de número 8. Letra C não é porque aqui tem um todo e letra D também não é por causa do todo, tá certo? Então aí você já ficou claro aí das minhas equivalências, tanto do todo quanto do nenhum, tá certo? Professor, e a minha questão de número 8, ó? A questão de número 8 é uma questão que envolve argumentos. Considerando o conteúdo e as características de raciocínio lógico e analítico, julguem o seguinte item. Aí você tem a premissa de número 1, se sou organizado, trabalho bem. Premissa de número 2, se não me atraso, me sinto confiante. Aí ele disse, ontem me organizei e não me senti confiante. Aí ele concluiu, ó, a conclusão dele, logo trabalhei bem, mas cheguei atrasado. Ele está dizendo que é um argumento válido, está certo ou está errado? Primeiro, vamos tirar pelo um argumento dedutivo. O que é um argumento dedutivo, professor? Coloca todas as premissas como sendo verdadeira. Você parte de quem? Você começa por uma proposição simples. Quem que é a proposição simples? É uma proposição que não tem conectivo. Professor, não tem. Então, você vai para a proposição que tem o conectivo e coloca as duas informações como sendo verdadeira. Então, você coloca. E a partir delas, você começa a procurar o parzinho lógico de cada um. Cadê o parzinho lógico aí de ontem me organizei? Está lá na premissa de número 1, né? Sou organizado. Lá você tem um conectivo cientão, não é? Deixa eu te passar um bizu aqui, ó. Dentro do conectivo cientão, a gente precisa evitar com que aconteça o Vera Fischer. Por quê? Porque a gente colocou as premissas como sendo verdadeiras, tá bem? Então, ó, dentro do conectivo cientão, ó, o verdadeiro sempre anda para frente e o falso sempre anda para trás, para a gente evitar o Vera Fischer, ó. Então a palavra sou organizado, ó, ela é verdadeira, não é? Me organizei, então sou organizado também vai ser verdadeira, não é? Conectivo cientão, o verdadeiro sempre anda para onde, ó? O verdadeiro sempre anda para frente. Então trabalho bem é verdadeiro. Aí eu vou para lá para minha outra informação, ó. Não me senti confiante, ó. A palavra não me senti confiante não é verdadeira? Então a palavra me sinto confiante vai ser o quê? Vai ser falsa. Eu tenho o quê? Ó? Um conectivo cientão. O conectivo cientão, o falso sempre anda para onde? Ó? O falso sempre anda para trás. Então, professor, aqui é falso. Como a gente atribuiu os valores aí a cada uma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar se esse item está correto ou não. A conclusão dele, ele disse o quê? Ó? Trabalhei bem. Trabalho bem aqui, ó. Lá na minha premissa de número 1 é verdadeiro? É. Então, ó, aqui é verdadeiro. Mas cheguei atrasado. O mas é um conectivo e. Cheguei atrasado. Cadê a palavra cheguei atrasado?
Ó, não me atraso, ó. Se eu me atraso, se eu não me atraso, é o que, professor? É falso? Então, o contrário dela é o quê? O contrário dela é verdadeiro. Então, a palavra me atraso é o quê? É verdadeiro. Ó. Se não me atraso é falso, então me atraso vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Então, ó, cheguei atrasado. É verdadeiro, não é, professor? É. Então, professor, conectivo E, para ser verdade, eu preciso de quê? Que todas sejam verdade. Como todas são verdade, então, ó, gabarito aí, gabarito certo, pois é um argumento válido. Gabarito aí, certo, tá bem? Esse argumento está completamente condizente com aquilo que ele nos deu aí dentro do item, tá certo? Show de bola? Tranquilo, professor? Então, bora lá para mais uma, questãozinha de número 9, tá bem, ó? Olha só o que a questão de número 9 passou para a gente. Ó. Considerando verdadeiras as afirmações a seguir, Laura é economista ou João é contador, Cid Norá é programadora, então João não é contador, Beatriz é digitadora, Roberto é engenheiro e Laura não é economista. A partir dessas informações é possível concluir que, novamente uma questão de argumentos, ó. Coloca aqui todas as proposições, ou seja, todas as minhas premissas, como sendo verdadeiras. Depois, professor, começa pela proposição simples. Você está vendo que não tem proposição simples, então, pela ordem de precedência, você vai começar pela proposição que tenha o conectivo E. Aonde é que está, professor? Está aqui na minha premissa de número 4. Coloca as duas informações como sendo verdadeiras e vai procurando o parzinho de cada um. Ó. Onde é que está o parzinho de Roberto? Está na premissa de número 3, não é? Roberto é engenheiro, é verdadeiro, não é, professor? É. Então, professor, o verdadeiro só anda para frente, para trás ele não anda, mas aqui é um conectivo ou, professor. Então deixa ele quieto. Independentemente do outro lado, ele já vai ser verdadeiro aí. Vamos procurar o parzinho de Laura. Onde é que está o parzinho de Laura? Parzinho de Laura está lá na minha premissa de número 1. Ó, Laura é economista. Se Laura não é economista, é verdadeiro? Então, Laura é economista é o quê, professor? Laura é economista é falso. Qual é o conectivo que nós temos aqui? Ó? Conectivo ou. Dentro do conectivo ou, para ser verdade, eu preciso de quê? De pelo menos uma verdade, não é? Se esse lado aqui já é falso, para que a premissa se mantenha verdadeira, obrigatoriamente João tem que ser o quê? João é contador, tem que ser verdadeiro. Aí eu tenho, ó, vamos procurar o parzinho de João, tá lá na premissa de número 2. João não é contador, ó. Se João é contador, é verdadeiro, então João não é contador é o que? É falso. Conectivo se então, o falso anda para onde? Falso anda para trás. Então, ó, Dinorá é programadora, é falso. Professor, e a palavra Beatriz é digitadora? Presta atenção comigo, isso aqui é uma informação importante. Ó. O examinador não te deixou tu saber nada se a Beatriz é contadora ou digitadora ou não. Ele não te deixou tu saber nada a respeito disso. Se ele não te deixou tu saber nada a respeito disso, é porque você não tem verdade suficiente para sustentar uma conclusão com Beatriz é digitadora. Então, qualquer alternativa que venha com a palavra Beatriz é digitadora, você não marca. Por quê? Porque ela pode ser verdadeira? Pode, mas ela também pode ser falsa. Eu é que não sei se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por quê? Porque eu não tenho verdade suficiente para dizer se ela é digitadora ou não. Então, ó, letra A, você descarta. Letra B, letra D, você descarta. Aí você vem, letra B, João é contador. João é contador, é verdadeiro? É, professor. Se João é contador, é verdadeiro, então isso aqui é o quê? Ó? É um argumento válido. Professor, por que, que não é a letra C? Dinorá é programadora. Olha lá para Dinorá. Dinorá é programadora, não é falso? Então não é um argumento válido. Tá bem? Ou seja, Dinorá é programadora não é um argumento válido. Então, professor,
Letra E, João não é contador. João não é contador, não é falso? Então também não é um argumento válido, tá bem? Então, questão de número 9, gabarito aí, letra B de bola, tá certo? Então, bora aí para a nossa última questão do nosso materialzão, ó. Questãozinha aí de número 10. Questãozinha de número 10 expressa o seguinte, ó. Uma pessoa que deseja fazer uma doação em dinheiro para alguma entidade existencial de sua cidade, sendo que essa doação pode ser enviada para uma das 3 entidades beneficentes localizadas no bairro A. Olha só isso aqui, ó, vou até grifar. No bairro A ou para uma das 4 organizações, aí ele diz, não governamentais localizadas no bairro B. Aí ele pede o total de formas pela quais uma pessoa pode efetuar tal doação é. Meu irmãozão, eu quero que tu entenda o seguinte, ó. Isso daqui é uma questão de análise combinatória, ou seja, é uma questãozinha de princípio fundamental de contagem que ela trouxe explícita, olha só, ela trouxe explícita o que, professor? Uma ideia de quê, ó? De ou. E você aprendeu comigo ou com os outros colegas que toda questão, tá bem? Que te traga ali uma ideia de ou, ela é o que, professor? Ela é uma ideia de soma. Então, professor, no bairro A, o bairro A, ele tem o quê? Ó, o bairro A ele tem quantas localidades? O bairro A tem 3 localidades. Então, vamos botar aqui, ó, bairro A, tem quantas localidades? Tem 3 possibilidades. Vamos lá. E o bairro B, ó, você vem comigo, ó, bairro B tem quantas possibilidades? Ele diz que tem 4, não é? 4 possibilidades. Então, professor, o que é que eu tenho que fazer aqui, professor? E parece até uma questão difícil, não é? Meu irmãozão, se a questão te deu um ou, o que é que tu vai fazer? Tu vai somar as possibilidades. Então, tu vai somar quem, professor? Você vai somar 3 possibilidades mais 4 possibilidades. Então, é um total de quanto? É um total de 7 possibilidades. Gabarito qual? Gabarito letra A de aprovação, tá bem? Então, cara, aqui não tem segredo nenhum, meu irmãozão. É só ler direitinho, é interpretar tão tal que eu grifei os pontos importantes aí para você, tá bem? E eu quero te pedir, você que não me acompanha ainda nas minhas redes sociais, gostou da aula? Então dá uma seguida lá, @Prof. Wendel Silva, marca lá o professor, tamo junto. Então, meu irmãozão, ó, trazer para minha tela. Então é como eu te falei, ó, não tem segredo. O segredo é o quê, professor? Interpretar bem as informações, organizar e detonar aí todas as questões da tua prova, tá bom? Valeu, minha tropa!